recebe agora, música, uó, abaixa a luz, sopra a fumaça, vira pro seu irmão e profetiza pra ele, o quê? Qualquer coisa, eu profetizo, sabe, essa esquizofrenia. O religioso faz o que faz só por esses 3 motivos: porque ele se sente culpado e ele quer pagar, porque ele está com medo de ser amaldiçoado e ele tem que dar, ou porque ele tem uma promessa de prosperidade e ele quer receber. Geração de resultados, a geração das pessoas que são otimizadas para produzirem mais, para ganharem mais, para crescerem mais. Fabriquinha de crente. Para quem eu bato continência, quem é líder de quem, como é que se distribuem as patentes, como é que se promove as pessoas. Fabriquinha. Lucas capítulo 10, verso 38. Lucas 10, 38. Essa mensagem de hoje, ela tem uma importância grande. Eu espero que aquilo que a gente vai falar hoje aqui possa juntar algumas peças e montar uma imagem mais clara sobre reino, evangelho, comunidade cristã para você. Espero que sim. A nossa caminhada é uma jornada que a gente vai. Não é um domingo, não é um dia, não é um curso, nenhuma aula. É um processo que a gente vai a cada dia sendo edificado. Igreja é assim. Igreja se a gente puder chamar de um projeto, é um projeto para a vida toda. Não dá para falar tudo numa semana só, mas Deus vai construindo e vai organizando na nossa mente e limpando nossa cabeça, ao mesmo tempo que vai nos transformando pelo Evangelho, renovando o nosso ser, nos dando um outro jeito de enxergar o mundo, um outro jeito de pensar a vida e de sentir as coisas que nos afetam ao nosso redor. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o em sua casa. Marta tinha uma irmã, chamada Maria. Provavelmente essas duas, Marta e Maria, eram as irmãs de Lázaro. A gente costuma conectar esse texto com o texto de João 11. E essa seria provavelmente a casa de Lázaro, Marta e Maria. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. Então ela se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não se importa? Não te incomoda, não, o fato da minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda muito inquieta, se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Eita, você precisa de uma coisa só. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Fala conosco pelo Teu Evangelho, Senhor, e nos abençoa nessa manhã. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Você se lembra da sequência em que nós estamos? A sequência. Nós estamos falando do meu caro amigo, um pergaminho que Lucas escreveu para o seu amigo Teófilo, para instruí-lo sobre o reino, sobre o Rei Jesus Cristo, sobre a vida com Cristo. Há 2 domingos atrás nós falamos sobre o texto em que Jesus chama 70 discípulos, fora os 12, e os envia de 2 em 2 às casas, para levarem cura, levarem a palavra, levarem o reino, levarem o evangelho, levarem a paz. Algumas casas iam receber, outras não. Algumas iam oferecer coisas para eles comerem, outras não. Mas eles estavam lá para se doar e para servir. Depois Lucas emenda a narrativa do o doutor da lei, o homem, provavelmente um escriba fariseu, que pergunta a ele quem é o próximo, e ele conta a parábola do bom samaritano, lembra? Foi semana passada. O levita e o sacerdote dão a volta, mas o samaritano, que aliás eles nem chamavam de próximo, porque era samaritano, foi quem socorreu. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, irmão. Muito obrigado. Recebi as fotos daquela família da semana passada, que nós ajudamos a trazê-los de mudança para São Paulo. As fotos do caminhão que já chegou. E você ajudou o seu próximo. E muita gente contribuiu. Nós até conseguimos ajudá-los numa mudança melhor.
e com recurso também para eles virem, e tudo partiu de cada um da igreja. Ajudamos mais uma família, Deus nos abençoe. Fecha parênteses. Aquele samaritano escolheu ajudar. Gastou, derramou seu vinho, derramou para limpar o ferimento, derramou azeite para proteger de alguma outra contaminação, colocou no seu animal, andou a pé até chegar naquela hospedagem, pagou dois dias dizendo, depois eu volto. E aí logo depois o Lucas emenda essa narrativa de Jesus entrando numa aldeia, provavelmente Betânia, a casa de Lázaro, e encontra Marta e Maria, e tem essa cena. E como eu digo todo domingo, é uma tarefa de imaginação, tentar entrar na cabeça do Lucas, para entender por que ele contou essas histórias nessa sequência. Sabe que os evangelistas, eles não colocaram as histórias exatamente, cronologicamente, de acordo com o tempo que elas aconteceram, mas de acordo com quem está recebendo a mensagem e a imagem que eles querem criar sobre Jesus, sobre o seu reino. E o Lucas colocou essas três em sequência. Ele entra na casa, a Maria senta aos seus pés para ouvir, e a Marta está mais preocupada em fazer as coisas. Bom, naquela época, vale a pena destacar isso, naquela sociedade, num caso como esse, uma mulher não ficaria na sala, de jeito nenhum. Por vários motivos. Primeiro, porque naquela sociedade, ela iria ficar na cozinha ou tratando apenas do serviço mesmo. A Marta não estava errada de fazer o que ela estava fazendo. Para aquela mulher era uma grande desonra ela estar ali na presença dos homens. Um homem nem dirigia a palavra a uma mulher, no caso, em público. Dá para a gente entender um pouco do que Paulo vai dizer sobre a mulher dentro de uma sociedade como aquela. Não é o nosso tema de hoje, não vou entrar muito nesse assunto do feminismo, mas o cristão é aquele que defende o direito de qualquer indivíduo, seja ele qual seja, fazendo ele o que faça. Se ele tem o seu direito individual, tem que ser preservado. Independente da nossa afeição por uma ideologia ou não, como ela é apresentada, isso não importa. O direito daquela pessoa tem que ser preservado, ponto final, porque Jesus foi assim. É que tem cristão que não... Tem evangélico que não entende isso. E às vezes o ambiente igrejeiro é onde tem mais opressão à mulher, que é o lugar que deveria ter mais igualdade nesse aspecto. Mas fecha parênteses, ela não poderia estar ali. A segunda coisa é porque apenas os homens estavam com os mestres, as mulheres não estudavam. Então a mulher querer aprender com o mestre, e Jesus era um mestre por excelência, apesar de não ter uma formação como normalmente tinham os rabinos, os escribas e aqueles fariseus que desejavam seguir por esse caminho, porque a maioria deles era leiga. Mas Jesus, ele era um mestre, ela não deveria estar ali. O termo também estar aos pés pode não necessariamente significar que ela estava sentada no pé dele, porque Paulo estudou aos pés de Gamaliel, que era o seu mestre na lei. Paulo foi formado como um fariseu e estudou a lei com um mestre chamado Gamaliel, e ele estava aos pés de Gamaliel, mas não significava que a aula dele era sentar no pé do professor. Isso pode significar apenas a sua entrega àquele mestre que tinha o seu método de ensino, e a mulher não poderia, de qualquer maneira, a Maria estava tudo errado o que ela estava fazendo. E a Marta correndo com o serviço que era dela e deveria de verdade ser feito. Parece que quando a Marta pergunta para Jesus sobre o fato da Maria estar ali, ela está dizendo, ela não pode estar aqui, ela não deveria estar aqui, e eu estou trabalhando sozinha. Mas Jesus não se incomoda com isso. Jesus está aqui quebrando um paradigma, um modelo de vida daquela sociedade. Jesus está desmantelando um pouco aquela ordem social que fazia essa distinção e essa separação. Mas eu quero ver alguns detalhes desse texto com você. Primeiro é que o texto diz que a Maria se sentou ali, ela estava sentada aos pés de Cristo e o ouvia. E eu gosto muito de estudar os detalhes. E nós, aliás, eu, Jorge, o Hamilton e o Semi, que é um amigo nosso, nós toda semana estudamos juntos esses textos. O verbo parakatizo do grego é o verbo sentar, que é usado aqui. Mas o detalhe é que ele está escrito num tempo verbal que não tem no português, que é o particípio, que é um adjetivo verbal, que é um verbo que qualifica a pessoa como um adjetivo, mas é uma ação qualificadora. É um verbo difícil de se traduzir,
porque nós não temos esse tempo no português. Mas o mais interessante é que ele está conjugado na voz passiva. E a voz passiva é quando o sujeito recebe a ação. A voz ativa é quando o sujeito pratica a ação. A voz média é quando pratica e recebe a ação. E a voz passiva é quando ele recebe a ação. É como se ela tivesse sido sentada aos pés de Jesus. Como se não tivesse sido uma escolha dela. Esses detalhes são importantes. O que Lucas está dizendo para o Teófilo é que alguma coisa aconteceu, que Maria foi puxada para estar colocada ali aos pés. É muito importante estudar dessa forma. Eu gosto muito de fazer isso e acho que você merece toda a minha dedicação para fazer isso, mesmo que eu erre, na outra semana eu conserto. Quando alguém diz assim, o João saiu com a Maria, você lê esse texto, você vai dizer assim, legal, ele saiu com a Maria. Mas se o texto foi escrito em inglês e é uma tradução, é bom você ir lá no inglês. Não, por quê, Zé? Já está traduzido. Porque se tiver escrito que ele saiu tipo go out ou get out, significa que apenas os dois saíram pela porta. Mas se eles estiverem dating, ou foram date, eles não estão só saindo, eles estão se encontrando porque ali tem um afeto. Tá vendo? É uma affair. Não é só sair junto, é se encontrar. É quase que um namoro. A tradução para nós, eles saíram juntos, mas no inglês tem dois sentidos diferentes. Nós não temos um verbo que quando você fala que saiu, você entende que eles estão apaixonados. Por isso que é tão importante a gente conhecer a língua original. Zé, para eu estudar a Bíblia, eu tenho que saber a língua original? Não precisa. Mas o seu pastor precisa. E os livros de apoio que você usa também, porque isso é muito importante. Porque tem gente que gosta de chutar essas coisas e acha que isso não é importante, e diz para você que tem a revelação da palavra e é isso que importa. E aí fala um monte de besteira, e o pior é que a gente acredita nas besteiras, e a gente está servindo um Deus que talvez nem exista. Mas o que significa aqui é que Maria está sendo atraída aos pés de Jesus, enquanto a Marta, diz o texto, ela o servia, ela estava atarefada com muitas coisas. É o peristal, que aqui no caso é o tempo imperfeito, que é uma ação que começa e termina no passado, mas está na voz média. A voz média é porque a Marta estava cuidando de uma coisa que ela tinha que fazer, é a ação dela, ao mesmo tempo que ela sofria a ação, ou seja, ela se via na obrigação de fazer aquilo, compungida a fazer aquilo, e socialmente era isso mesmo que ela devia fazer. Nós temos a tendência de dizer que certa estava Maria e errada estava Marta. A Marta não estava fazendo nada de errado, esse era o papel dela mesmo, está tudo ok. A Maria estava quebrando o protocolo das mulheres naquele momento. Isso também é interessante porque parece que, olhando para o tempo verbal e do jeito que o Lucas coloca, parece que ambas estavam sendo atraídas, mas para polos diferentes. Uma está sendo atraída para ficar aos pés de Jesus e a outra está sendo atraída para servir. E nenhuma das duas coisas está fundamentalmente errada. Nós não podemos dizer que Marta estava errada por estar servindo. Aliás, nós estamos aqui sentados porque tem irmãos que estão nos servindo. E não quer dizer que porque a Maria estava aos pés de Cristo, ouvindo, que é mais importante quem está contemplando, louvando ou pregando aqui em cima. E os irmãos que trabalham no serviço da igreja têm menos importância, nada a ver. Não é isso que o texto está dizendo. Jesus tem alguma coisa que ele está dizendo aqui, e o Lucas tem alguma coisa que ele está dizendo para o Teófilo aqui, com certeza muito importante, e para nós hoje eu acho muito importante. Mas aqui nós vemos que, diante do mesmo Jesus, duas pessoas estão, entre aspas, o servindo. Mas a resposta de Jesus a Marta é: a Maria escolheu a melhor parte, e só tem uma coisa que você precisa fazer. Não precisa fazer o que você está fazendo. Porque quando ela indaga Jesus e diz: Senhor, o Senhor não se incomoda? Porque, primeiro, só eu estou lavando o copo, só eu lavo a louça, só eu passo o pano, e na verdade esse é o papel dela. Mas o fato de ser o papel dela, quando vocês forem embora, eu se resolvo com ela. E aqui o se resolvo no grego profundo é se resolvo mesmo. Mas minha pergunta é: não tem nada errado? O senhor não acha isso errado? Porque na nossa sociedade isso não é certo. E Jesus não se incomoda. Irmãos, Jesus não se incomoda. Me permita ir um pouco mais longe. Jesus não se incomoda com a decisão de ninguém fazer o que quiser fazer. Aliás, um jovem rico perguntou o que faltava
para entrar na vida, ele falou: larga o que você tem e me segue. E o jovem preferiu não fazer isso e ir embora, e Jesus não correu atrás dele para obrigá-lo. Porque Jesus, ele não veio aqui para obrigar ninguém a fazer nada. Ele veio apenas demonstrar o reino de Deus. E nós, como cristãos, não estamos aqui nesse Brasil para obrigar pessoas a fazerem nada, nem para transformar o Brasil numa república evangélica, e nem para fazer versículos da Bíblia virarem leis para que o STF julgue segundo a Bíblia. Eles façam o que eles quiserem. Nós não cremos na fé como obrigação goela abaixo. Nós cremos na liberdade e no amor. Mas se essas pessoas não acreditarem, a sociedade vai virar um caos e o mundo vai acabar. Exatamente isso é o que está escrito. Bingo. Você já leu Apocalipse, hein? Rapaz, já leu Daniel, hein? Aê, sabichão, vai acabar mesmo. Não há nenhuma profecia, nem dos profetas do Antigo Testamento, os pré-exílicos, nem Daniel que é exílico, nem os pós-exílicos, nem as profecias de Jesus sobre o final dos tempos, nem as palavras de Paulo, ou na carta aos Tessalonicenses, aos Coríntios. Estou tentando lembrar aqui, nem a primeira carta, epístola de João, nem o Apocalipse. Não me lembro de nenhuma profecia que Jesus ou Deus tenha dito: fiquem tranquilos que um dia chegará um governo que será meu, com um governador, um prefeito, um presidente, servo de Deus, e o mundo vai mudar. Você está esperando isso acontecer? Mas isso não está na palavra. No meu caso, eu creio no que está na palavra. Eu não tenho nenhuma expectativa de que nada vai mudar. Esse ano nós temos eleições. Quem vai ganhar? Não sei, só sei que nós vamos perder. Ponto. Quem vai ganhar pouco importa, irmão. Nós vamos sair perdendo. Alguns aqui vão ficar felizes porque a lei vai o beneficiar, porque ele é um empreendedor e tem a sua empresa. Enquanto na cadeira do lado tem um irmão que é empregado e vai ser prejudicado porque a lei mudou para ele, para beneficiar. E é sempre assim. Eu não estou dizendo que um esteja certo ou outro esteja errado. Mas cada vez que chega alguém, puxa a sardinha para cima da sua brasa, de acordo com a quantidade de pessoas que representam votos. Eu gostaria muito que você acordasse e percebesse que não tem nada a ver conosco. Às vezes eu assisto algum noticiário, não tem nada a ver com pregação, mas permita-me. Eu vejo algum noticiário e alguém fala: por que o governo fez isso? Por que fizeram isso errado? E eu digo: mas por que ele faria certo? Não, porque você não acha que o governo deveria? Eu falo: não, eu não acho. Ele não está lá para fazer o que é certo. Eu não espero nada de bom ali. Ele vai ajudar alguns e vai prejudicar outros, segundo o lugar que ele tem mais benefício, mais voto ou mais dívidas da campanha. Sorte de quem estiver naquele nicho. Pressuposto, ou qual o motivo pelo qual eu deveria acreditar que ali tem uma pessoa preocupada comigo, com você, que põe a cabeça no travesseiro e diz assim: tem gente nesse país que não está comendo essa noite, está indo dormir sem comer nada. Tem pessoas que nesse exato momento estão sem casa, debaixo d'água. Por que um cara iria dormir, pôr a sua cabeça no travesseiro preocupado com isso, se não fosse um filho do reino? As duas respostas que nós tivemos desses dois lados nefastos que o Brasil se dividiu de direita e esquerda, a resposta de um é e daí, e a resposta do outro é ainda bem. Mas fecha parênteses, irmãos. Isso é ótimo eu falar essas coisas porque eu perco seguidores, isso me dá uma alegria, irmão. Meu Deus, não tem nenhum lulista, nenhum bolsonarista. Quanto mais eles fogem, eu fico mais feliz porque eu posso postar as minhas coisas e ninguém me enche o saco. É uma liberdade, irmão, ser do reino. Uma liberdade que você não imagina. Se eu postar alguma coisa essa semana para perder, vou colocar, se você vê eu postando alguma coisa assim bem polêmica, é limpeza de seguidores. Eu não quero ter milhões, eu quero ter 1 milhão de amigos. É só fazer marketing digital e comprar seguidores que eles vêm. No meu caso, eu não quero. Onde que eu estava? O texto diz que a Marta estava preocupada e Jesus falou: você está muito ansiosa. O verbo aqui é o da ansiedade. Você está muito ansiosa, Marta, correndo para lá e para cá. Relaxa, mano. Senta aí. Veja que interessante. Quando Jesus disse para aqueles 70, vocês vão de 2 em 2 aí nas casas. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês.
não se preocupem com o que vocês vão comer. Primeiro, não se preocupem com vocês com o que vocês vão comer. Se na casa te oferecerem alguma coisa, coma de tudo que colocarem na mesa. Se não oferecer, você não come. E não fiquem pulando de casa em casa. Vocês não têm que escolher casa que tem melhor comida, não. Vocês vão porque vão. Vocês vão para dar, vocês vão para repartir. Tudo bem? Tudo bem. Ó, e vai ter casa que não vão aceitar vocês, e você vai falar paz ao Senhor e vão te mandar um chinelo na sua cabeça. E você sai e deixa para lá. E outra, eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos. Beleza? Alguém poderia dizer: Jesus, a sua proposta é maravilhosa, né, meu? Eu vou sem saber que eu vou comer ou não, sem levar o forge, sem levar um lanchinho na lancheira. Vai ter gente que já está avisando que não vai me receber, que não vai ter paz, eu não vou ter paz, e ainda está completando a frase que eu sou ovelha no meio de lobo. Obrigado, valeu. Galera, Deus abençoe vocês, fui. Você escolhe se você vai ou não. Apesar de Jesus os ter enviado. Interessante, guarda isso, guarda isso. Logo depois ele conta a história do bom samaritano, e que o levita e os sacerdotes são da tribo levítica, de uma tribo sacerdotal, e que tem o seu ofício no templo. O templo é o lugar dos sacerdotes. Naquele momento eles não estavam errados, porque até então eles seguiam a lei. Mas não se esqueça que o templo era o lugar do comércio. Os saduceus tinham a prerrogativa de apresentar os indicados para que César indicasse quem seria o sacerdote. Ele era indicado por Roma, mas saía dos saduceus. E eles tinham o direito de explorar o negócio, a venda dos animais e principalmente o câmbio, porque dentro do templo não se aceitava nem a dracma grega, nem o denário romano. Só se aceitava o ciclo, que era a moeda do templo. Então tinha cambista, tinha age, sabe como é que é, né? O dólar só flutua, eita. De acordo com o meu bolso esvazia, flutua o câmbio do ciclo. E assim o ciclo prossegue. Olha que trocadilho, hein? Então aquele era um belo negócio. Se o sacerdote fosse ajudar aquele cara, ele tivesse morto, ele não poderia tocar numa pessoa morta, porque ele não poderia entrar no templo. Então a verdade é que o levita e o sacerdote acharam que o melhor era deixar o cara caído e não me envolver com isso. Mas aquele samaritano, ele falou: meu, eu tenho esse vinho, esse azeite, esse cavalo e esse dinheiro no bolso, eu vou ajudar esse cara, eu nem sei quem ele é. E assim derramou o vinho, o azeite, andou a pé, colocou o cara no cavalo, e como a gente já falou sobre isso. E agora, parece que ele escolheu a pior parte, né? Ele escolheu gastar, ele escolheu se doar, né? Na verdade, a escolha que ele fez foi, nessa parábola de Cristo, foi pelo reino, foi pelo outro, foi pelo próximo. Aqueles 70, da mesma forma, eles escolheram não por recompensa, mas porque eles iriam dar. E parece que o que Lucas está dizendo aqui é que quando Jesus diz: a Maria escolheu a melhor parte, não estou dizendo que a Marta está errada, mas você devia sentar aqui também, Marta. Você devia sentar aqui também, para que você não se perca no meio disso. A melhor parte. Qual é a melhor parte para você? O que é a melhor parte de andar com Cristo? A Maria parece que foi atraída a ouvir Cristo, apesar de não estar fazendo aquilo que seria a sua tarefa. E apesar de ser a sua tarefa, Jesus disse: relaxa, Marta, não é isso que eu estou procurando. E pode ser que a Marta tivesse dito: mas Jesus, quem vai fazer o café? Quem vai fazer o arroz? Quem é que traz o copinho? Quem é que traz aqui o pãozinho de queijo que vocês estão comendo? Alguém tem que fazer isso, passar o pano, trazer a cadeira. E Jesus talvez dissesse a ela: Marta, o Lucas que está escrevendo a minha história acabou de escrever que eu mandei os 70 sem alforge. E eu ensinei eles que eles não têm que ficar preocupados com o que eles vão comer. Eles não vão na casa pelo que eles vão comer. Não deve ficar preocupado com o que colocarem na mesa, ou se não colocarem na mesa. Eu não estou aqui para você fazer alguma coisa para eu comer. Eu não estou interessado no que você tem. Está entendendo, Teófilo? Irmãos, eu fico imaginando como isso ecoou na mente de Teófilo, que estava entendendo religião, fé, Jesus, reino de Deus, templo, sacrifício. Estava se descortinando uma nova vida para Teófilo. Imagino, mas para nós hoje isso faz uma diferença brutal. Obrigado, Lucas, obrigado, Teófilo, obrigado, Senhor. Porque de certa forma nós acabamos nos perdendo dentro da fé ou da prática da fé. E não estou dizendo que estamos fazendo errado, mas nos esquecemos da melhor parte. Todos que estamos aqui hoje, eu estou pregando, os irmãos que tocaram, o Vagnão que fez a oração, os irmãos que estão na porta, nossos professores infantil, zeladoria, recepção, o pessoal ali com os nomes da oração, cantina, está todo mundo servindo e trabalhando. Duas pessoas sentadas lado a lado na igreja, cantam, levantam a mão, oram e entregam uma oferta,
E as duas são completamente diferentes diante do mesmo Jesus. Uma delas disse: meu Deus, como o Senhor é bom. Senhor, que eu jamais poderia imaginar que alguma coisa assim, um tamanho amor acontecesse comigo. Como nós cantamos aqui agora, esse amor tão grande eleva-me e amarra-me a ti. Eu fui atraído, eu não tenho como dizer não. Por isso eu te louvo, por isso eu oro. Pela tua graça, pela tua misericórdia. E como é que é? Tem uma família precisando mudar, eu quero ajudar. E a que está do lado dela: ai meu Deus, eu faltei no culto, agora eu tenho que vir aqui dar uma oferta especial, eu vou orar bastante, eu tropei aquele meu carro, foi roubado, é porque eu não vim na igreja, então eu preciso pagar. E as duas estão de mão levantada fazendo a mesma coisa, diante do mesmo Jesus. Me parece, permita-me mais uma vez, muitos comentaristas, não vou dizer muitos, mas pelo menos alguns que eu li, não abordam essa história como sendo uma certa e a outra errada. N.T. Wright é um deles, e como é que eu vou discutir com ele? Não. Mas na perspectiva do Lucas escrevendo isso, não tem como isso sair da minha cabeça. Não que Marta esteja errada e Maria certa. Marta estava fazendo o que ela devia fazer, mas Jesus estava dizendo: eu não vim aqui para comer. Nesse momento agora, eu estou menos preocupado com o que você está fazendo para mim e mais preocupado no que eu estou fazendo dentro de você. Muita gente chega aqui na igreja, agora menos, porque já tem muita pregação gravada, o pessoal assiste, mas a pessoa chega e fala assim: então aqui na igreja como é que funciona? Estou chegando aqui agora. E eu pergunto: como funciona o quê? Ele quer saber o método. Cursinho, fabriquinha de crente. Para quem eu bato continência, quem é líder de quem, como é que se distribuem as patentes, como é que se promove as pessoas, fabriquinha. Eu tenho uma certa dificuldade com essa geração de hoje, a geração da alta performance, geração do foco, geração da disciplina, mindset, sabe? A geração de resultados, a geração das pessoas que são otimizadas para produzirem mais, para ganharem mais, para crescerem mais. Eu sou de outra geração. Eu sou da geração, eu nasci em 66, irmãos. All the leaves are brown and the sky is gray. Eu gosto do Mamães e de Papas. Hoje nós temos uma fabriquinha de robôs. E os patrões estão voando, felizes da vida. Você está num papo meio marxista, hein? Não. Marx está muito lá embaixo, eu estou no Evangelho de Cristo. Porque quando acabar a sua vida, e você tiver ganhado muita sardinha, porque você teve foco, trabalhou, produziu e reproduziu, vão arrumar um jovem melhor do que você, vão te dar um pé na bunda, e você vai juntar aquele monte de sardinha, enquanto o teu patrão tem baleias. Eu não acho que você não deva ter foco, deve. Não acho que Marta está errado. Não acho que você não deve ter disciplina, tenha. Nem que você não deva ter zelo no seu trabalho, está tudo ok, Marta. Não estou dizendo que isso está errado, mas cuidado. Porque você não pode fazer apenas dessa particularidade o todo. A vida não é isso, não. Você chega em casa desesperado, você chega em casa, já liga o computador, você nem diz boa noite, você já liga para continuar trabalhando. E agora na pandemia, os caras te fazem trabalhar das 8 da manhã até as 2 da manhã, não tem hora para chegar e-mail, você não descansa, você não toma um café. E o pior, quando você sai com a sua esposa para levar o cachorro para fazer xixi, você se sente culpado. E isso veio para dentro da fé. E a pessoa fica culpada porque não foi na igreja no domingo, é por isso que aquele cara me fechou. E para o dono da religião, o dono da lojinha saduceu, isso é ótimo que aconteça, porque ele te mantém produzindo e trabalhando que nem um louco, para que a roda da religião continue girando. Alguém pode dizer amém? Aleluia! Deus está te libertando, irmão. E isso não tem nada a ver com fé. Eu não estou dizendo que eu não deva servir. Nossa vida é servir. Eu não estou dizendo que nós não nos entregamos. Nós nos entregamos a Ele. Mas por que fazemos isso? Moeda de troca? Me parece
que a Marta foi atraída para um ambiente que hoje eu faria uma leitura, se nós fôssemos usar isso como uma alegoria, fazer uma interpretação alegórica do texto. A religião nos atrai para o rito, e o evangelho nos atrai para o reino da graça, da cruz, o reino do amor de Deus. Mas a religião atrai a gente para o rito, para aquilo que eu tenho que fazer, aquilo que precisa ser feito. E para Maria, ela escolheu a melhor parte. A melhor parte é gastar o teu azeite, o teu vinho, o teu cavalo e o teu dinheiro com quem está caído. Essa é a melhor parte. Não é o sacerdote que ninguém está vendo, me dei bem. Essa é a pior parte. Essa é a parte da religião. Não é ir embora, é ir com os 70 como ovelhas no meio de lobos. Essa é a melhor parte. Mas você não faz isso porque você é obrigado. Você não faz isso porque você vai ganhar alguma coisa em troca. E você não faz isso porque Jesus vai te abençoar mais e você vai multiplicar o que você tem. Você faz porque você é atraído pelo reino. E porque na verdade esse é você e você não consegue fazer diferente. Mesmo que dos 10 leprosos só volte um. Valeu a pena curar os outros 9? Eu não fiz porque vale a pena. Eu não dou amor porque vale a pena. Eu dou amor porque eu sou o amor. Eu só tenho amor para dar. Isso é difícil. Porque na lógica de mercado que nós vivemos hoje, eu só faço se eu tiver alguma coisa em troca. Mas a lógica do reino não é essa. Ele dá amor porque ele é amor, não porque eu mereço o seu amor. E eu retribuo o que ele faz porque eu amo, não porque eu sou obrigado. 2 pessoas, eu repito, sentadas no mesmo lugar, diante do mesmo Jesus, fazendo a mesma coisa e o servindo, entre aspas, podem estar fazendo por motivos completamente diferentes. Oséias 6,6, né? Misericórdia eu quero e não sacrifícios. A palavra sacrifício virou uma lei. O sacrifício acabou, o templo acabou, o sacerdócio acabou, o sábado acabou. Tudo agora é Cristo. Tudo aquilo era a imagem do que viria. De onde você tirou isso? Do Evangelho, está escrito na Epístola aos Hebreus. Aliás, você devia estudar Hebreus e Romanos. O Evangelho desmonta a religião. É por isso que hoje se fala tanto sobre ser evangélico, mas só se fala do Antigo Testamento. Porque lá são figuras autoritárias, de obrigação e com sacrifícios. É o melhor lugar para se manter a religião. A liberdade de Cristo não é bom, porque liberta as pessoas, eu não consigo mantê-las presas para o meu sistema. Eu não sei se Marta sentia-se obrigada por isso, mas na minha alegoria, eu vejo que a religião quer muito fazer isso. É muito parecido com o que fazem os sacerdotes e os levitas quando dão a volta em alguém que está caído. A religião me atrai para o rito, mas o evangelho me lança no universo do evangelho do reino, da cruz de Cristo. Eu quero encerrar com um exemplo que eu dou muito e sempre dou crédito, do Paulo Borges Júnior, lá da Igreja Sal da Terra. Ele já veio aqui, já pregou no nosso turn-off, antes da pandemia. Aliás, foi o último que nós fizemos. E por acaso ele é engenheiro, eu também sou. A nossa cabeça funciona assim. Eu não sei quantos engenheiros ou tecnólogos tem aqui. A gente é meio assim, a nossa cabeça funciona com os quadradinhos, né? Ele trouxe um exemplo sobre vida comunitária que eu falei, acertou na mosca, no meio da testa da mosca, no meio dos 2 olhos. Eu já falei uma vez aqui, mas nunca é demais repetir. Sabe qual a diferença entre um moinho e um ventilador? Os 2 rodam. Qual a diferença entre moinho e ventilador? Eu sei. Um tem um princípio motriz e o outro tem um princípio motor. Os 2 giram igual. Você olha assim, está girando e está girando. Os 2 são iguais. Mas tem um princípio completamente diferente por trás. O moinho, ele só gira quando sopra o vento. Se o vento sopra forte, ele gira rápido. Se o vento sopra fraco, ele gira fraco. Vira pouco, gira lento. Se o vento não sopra, ele nem gira. E é provável que o vento mude de direção e ele muda de acordo com o vento. Tanto quando o vento bate pela frente, por trás, ele depende do vento. E uma coisa interessante é que quando o vento bate e ele gira, ele produz energia. Ele produz energia para trabalho, para dentro de uma fazenda ou até mesmo dentro do armazenamento de energia eólica. Esse é o moinho. Soprou, soprou, não soprou, não soprou. O ventilador também gira, é igual, mesma coisa.
Só que ventilador não tem um princípio motriz, tem um princípio motor. Ele não gera energia, ele consome energia. Ele não depende do vento para girar. É quando ele gira que ele produz o vento. E não depende do vento para ter velocidade. Você escolhe a velocidade. E é só apertar o botão. E ele gira para tudo quanto é lado de acordo com a sua vontade, porque ele está consumindo energia. Quando você está na frente dos dois, você está sentindo o vento e está sentindo os dois girando. Só que a diferença é que o vento está soprando e o outro está sendo produzido o vento. Troque vento por João capítulo 3. Que o Senhor Deus é como vento e sopra para onde quer. Muitas vezes na Bíblia, o vento e o sopro, a palavra sopro, aliás, pneuma, do grego, significa sopro. Espírito significa sopro. A palavra ruach, do hebraico, significa sopro. É interessante, meu professor de hebraico disse que todo mundo diz o nome de Deus, aliás, diz Espírito quando nasce e quando morre. A primeira coisa que você faz é... E a última que você vai fazer é... Ruach. O Espírito e o vento. Eu não sei quanto tempo você está aqui na Casa da Rocha. Pode ser que você esteja há pouco. Você que está há mais tempo, em fevereiro a gente completa 12 anos. Hein? Já percebeu que eu não tenho camarim? Percebeu? Eu sento na cantina. Aliás, eu pago. Na saída eu tenho que pagar. Eu tomei 2 cafés hoje. Eu tomo de manhã, depois às 11 e pago no fim, mas eu pago. E também às vezes, a Vitória pegou não sei o que, o Luca pegou não sei o que, a Blanche pegou não sei o que, eu pago também, todo mundo. Igual você. Jesus veio para dar, não veio para tomar. Você percebeu que a nossa igreja não tem essa coisa de profetiza, fala, levanta, senta, levanta, senta, senta. Levantou, errou. Não tem isso na nossa. Essa é boa, essa piadinha, né? Tinha esquecido dela, há quanto tempo que eu não fazia? Recebe agora, música, uó, abaixa a luz, sopra a fumaça. Vira pro seu irmão e profetiza para ele. O quê? Qualquer coisa, eu profetizo. Sabe essa esquizofrenia? Só que tem uma tomada ligada, a gente está consumindo energia todo dia, todo domingo. Se eu fizer isso aqui um domingo que vem vai ter que fazer igual. Porque você vai vir esperando o vento. E você entra num lugar desse, é uma ventania desgraçada. Você fala, rapaz, Deus está aqui. Só que está consumindo gente. Você já deve ter passado por lugares assim, em que você foi sugado. E no fim das contas, você não sabe nem por que está soprando, nem por que você está repetindo frases, repetindo coisas, cantando a mesma música, ouviu o DVD, a cantora falou não sei o que, você fala igual, porque você acha que vai produzir a mesma coisa. Porque sempre se consome energia para se soprar em cima das pessoas. Semana passada o Vavá esteve aqui. Eu só convidei o Vavá, ele é aqui da igreja. E no encerramento, eles não iam cantar aquela música. Eu falei, poxa, Su podia cantar. Porque acho que tem a ver com a mensagem, porque eu vou falar sobre o próximo. Mas olha, nós começamos essa série há não sei quanto tempo atrás, e calhou da gente convidar o Vavá, porque a gente já tinha um convidado que era o Palavra Tocada no segundo domingo. Vem no terceiro domingo, o Vavá caiu justo naquele dia. E ela cantou aquela canção no final que tinha tudo a ver. Já sei, semana que vem de novo e canta outra vez, que as pessoas vão ficar emocionadas. Não é isso. Não adianta eu ligar a tomada e querer fazer vento para você sentir Deus. Você percebeu que a gente quer ser moinho, né? Vai ter dia que você vai chorar, vai ter dia que você não vai chorar. Vai ter dia que você vai dar risada com as piadas e outra vai falar, mas que piada besta. Vai ter. Vai ter dia que você vai sair daqui tocado e outra você vai sair daqui pensando. Mas em todas Deus está falando. Porque nós não conseguimos produzir vento. Ou ele sopra ou ele não sopra. Há quanto tempo você frequenta a igreja? E já trabalhou na igreja? Não está errado trabalhar. Você escolheu a melhor parte? Ou você sempre teve tanto ativismo que você não sabe nem um versículo de cor? Você está sendo puxado para estar aos pés do mestre e ouvir o evangelho? Ele vai mexer com você, viu? Vai mexer com algumas coisas aí dentro que vai mudar muito a sua vida. Mas você pode também correr um pouco e, tá bom, estou trabalhando aqui na igreja e ficar fazendo um monte de coisa com o café e o pão de queijo e no fim das contas não está acontecendo nada com você. Você está fazendo muita coisa aqui dentro, mas não tem nada acontecendo dentro de você. Você pode fazer também.
Porque as pessoas diante do mesmo Jesus, na mesma casa, podem fazer um serviço, mas cada uma por um motivo diferente. A minha escolha, quando eu ouvi esse exemplo, ele caiu tão bem para mim, porque eu não sabia traduzir em palavras o que a gente tinha decidido ser aqui como Casa da Rocha, desde lá do sindicato. Eu falei, é isso aí, ó. Falei para o Paulo, isso aí matou a pau, é isso mesmo. Eu não vou produzir vento. Eu quero que o teu espírito sopre. Só me torna mais sensível, para que com qualquer brisa eu possa me movimentar, só isso. Uma vez uma pessoa me disse aqui nesse canto, então faz tempo que eu estou fora de igreja, eu vim aqui hoje, mas eu não senti nada. Eu falei, não sei se uma celebração é um lugar suposto a você sentir alguma coisa, pode ser que sim. Aliás, a gente canta, lê a palavra, ora, mas eu não vim aqui atrás de sentimento, porque tem dia que eu prego aqui e é só lapada, irmão. Se você chorar, ou é de raiva de mim, ou dizendo eu não volto mais nesse lugar. Mas eu imagino que o Evangelho vai produzindo em você um novo ser humano, com um novo coração, com uma nova alma, porque é isso que é o importante. E vai ter dias como semana passada que a gente vai chorar, ou hoje com essa música do Asaf, que a gente foi movido e tocado. Canta a semana que vem, que vai fazer uma fabriquinha de espiritualidade. Esse CD é ungido, é mesmo, ouve essa música desse cantor, e raga, e você, ai que bênção. Da 10ª vez você não aguenta mais, joga fora e coloca outro, porque já encheu o saco essa música. Eu quero ficar produzindo alguma coisa para gerar em mim alguma sensação. Só que tem alguém gastando energia. E pode ser que você saiu de um lugar assim moído, porque isso aí é um moedor de carne. Moe gente para produzir vento. Culto todo dia, trabalha todo dia, canta todo dia, levanta a mão todo dia. Cada dia eu vou ter que ter uma profecia, vou ter que inventar um negócio novo. Por isso que você vê, um dia é arca, um dia é patuá, um dia é o paninho. Então eu tenho que inventar. Você vai na Conde de Sarzedas, tem loja para tudo. Quero fazer uma campanha na igreja, tem tudo, irmão. Tem florzinha, até da música do resgate, pode fazer a música da florzinha. Tem arca, tem espada, tem manto, tem coroa. Você escolhe a campanha que você quer fazer. E depois você acha um texto da Bíblia e fala que Deus falou com você, e moveu seu coração, e vende por R$1.000 cada uma, prometendo um milagre. E canta a música, e abaixa a luz, e sopra a fumaça, e manda profetizar, e o povo... Deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que eu estou escrevendo no meu livro dos diálogos, né? Eu vou virar escritor. Mas não vai ser ninguém obrigado a comprar, fica tranquilo. Essa semana eu estava pensando e escrevi, a religião não precisa de Deus para existir. A religião funciona sem Deus. Sem Deus, sem o nosso Deus, sem o Deus qualquer que digam, ou sem Deus nenhum. Religião não tem a ver com Deus. Tanto é que você deve conhecer muitas religiões, e você fala, mas isso aqui não louva a Deus. Mas a pessoa chora, levanta a mão, se sente emocionada e tem até experiências sobrenaturais. Está querendo dizer, Zé, que a gente pode se juntar aqui no domingo, cantar, levantar a mão, orar, e não está nem preocupado se é isso mesmo que Deus quer? É isso! Porque a religião é um rito que tem um fim em si só. Mas o Evangelho me leva para a cruz. Porque a religião é um rito que tem um fim em si só. Mas o Evangelho me leva para a cruz. Me leva aos pés do Mestre. E ainda que a Maria dissesse, eu vou te ajudar, mas rapidinho, traz uma coisinha, não precisa, Maria. Jesus, deixa para mim, eu fiz esse bolinho de fubá com café, agora eu vou sentar. É só isso que eu preciso. É só isso que eu preciso. Ouvir o que ele tem a dizer. Meu irmão, ouça o que o Espírito quer dizer à igreja. Essa alegoria interpretativa que eu fiz aqui sobre Marta e Maria, é a minha tentativa de entender, ou tentar entrar na cabeça do Lucas, do porquê ele escreveu nessa sequência esses casos dessa forma, que tipo de imagem ele quis fazer na mente do Teófilo. Pode ser que não tenha sido exatamente isso, porque são 2000 anos que nos separam dele, mas de alguma forma acabou ajudando a gente aqui, né, irmão? Então eu entendo a pregação assim também. Está tudo no Evangelho e esse é o reino de Deus. Então, Deus nos abençoe. Não faça porque você tem culpa. Não faça porque você tem medo. Não faça para receber algo em troca. Se você fizer algo é porque Deus te moveu e o Espírito soprou. O religioso faz o que faz só por esses 3 motivos. Porque ele se sente culpado e ele quer pagar. Porque ele está com medo de ser amaldiçoado e ele tem que dar. Ou porque ele tem uma promessa de prosperidade e ele quer receber. Saia desses 3 campos.
e entre no Evangelho do Reino, onde Jesus diz: siga-me. E você é um imitador de Cristo. E ao invés de você fazer coisas externas para receber bênçãos espirituais, você entende que na cruz já foi abençoado e agora você reparte como Jesus. Parece igual, mas é completamente diferente. Brave Hits. Você gostou? Compartilha com a moçada. Baixe o nosso aplicativo no Play Store e fique ligado 24 horas. Brave Hits. Viva a experience.